E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no que eu gosto de chamar de linguagem secreta dos computadores. Vamos falar de binário, hexadecimal, operações de bit. Pode parecer coisa de outro mundo, né? Mas olha, entender isso é o que separa os bons dos ótimos na engenharia de software hoje em dia, especialmente quando a gente pensa em construir os sistemas do futuro. E quando a gente fala de futuro, não é ficção científica não. Pensa em cidades inteligentes, a famosa internet das coisas. Essa frase aí na tela, ela resume tudo. Para construir as cidades do futuro, super conectadas e eficientes, não dá para ficar só no arroz com feijão do código. É preciso ir mais fundo. E é lá, nos fundamentos, que a mágica da otimização acontece de verdade. Beleza? Então, nosso papo hoje vai ser assim. Primeiro, por que essa linguagem secreta é tão importante? Depois, a gente decifra o dinário e o hexadecimal. Na sequência, um truque genial chamado complemento de 2. E para fechar, as operações bitwise, que são poderosíssimas. E no final, a gente junta tudo isso para entender como chegamos na cidade inteligente. Vamos nessa? Vamos lá, começando pelo começo. Entender essa linguagem não é só para passar na prova, não. É sobre ter uma ferramenta super poderosa nas mãos. É com ela que a gente otimiza recursos, economiza bateria, garante que a comunicação seja perfeita, principalmente naqueles aparelhinhos minúsculos, os sensores de IoT, que são a base de tudo nas cidades inteligentes. Olha só para isso. Para um computador, essa sequência de 16 bits é banco manteiga. Ele entende na hora. Mas e para a gente? Tenta ler isso, copiar sem errar ou pior, entender o que significa rápido. É um pesadelo, né? Uma linguiça de zeros e uns que não faz o menor sentido à primeira vista. Então, fica a pergunta: como é que a gente pega essa linguagem superpoderosa das máquinas e a transforma em algo que nós, desenvolvedores, conseguimos usar no dia a dia? Tem que ter um jeito, né? Uma espécie de atalho, uma taquigrafia que seja compacta, fácil de ler e, claro, super simples de converter de um lado para o outro. E a resposta para esse nosso quebra-cabeça é o sistema hexadecimal. É ele a nossa taquigrafia. Agora a gente vai desvendar de vez o binário e mostrar como o hexadecimal é essa mão na roda que deixa tudo mais fácil na hora de debugar um código, ver o que está rolando na rede ou configurar um hardware. Para entender essa mágica, a gente precisa conhecer uma pecinha fundamental, o nibble. O que é um nibble? Nada mais que um grupinho de 4 bits. Simples assim. E por que 4? Pensa comigo, com 4 bits a gente consegue fazer 16 combinações diferentes. E adivinha qual a base do sistema hexadecimal? 16. Então o nibble é a ponte perfeita, é o nosso tradutor simultâneo entre esses dois mundos. E essa tabela aqui deixa tudo super claro. Dá uma olhada. Cada bloquinho de 4 bits, ou seja, cada nibble, tem o correspondente exato, um único dígito hexadecimal. Do 0 ao 9 é igualzinho. Aí, para representar o 10, a gente usa o A, o 11 vira B e assim por diante até o 15, que é o F. É isso. Não tem conta, não tem mistério, é uma tradução direta, 1 para 1. Lembra daquela sequência gigante e assustadora do começo? Vamos acabar com ela agora. Olha como é fácil. A gente pega o número e separa em bloquinhos de quadro, sempre da direita para a esquerda. Pronto. Agora é só pegar cada bloquinho e trocar pelo seu apelido em hexadecimal. O 101 vira B, o 1100 vira C, e por aí vai. E no final, tcharam! Aquele monstro vira um BC21. Muito mais fácil de lidar, concorda? Agora, se prepara para um dos hacks mais geniais da computação, o complemento de 2. A questão é a seguinte: como é que um computador faz conta de menos se o processador dele foi feito basicamente para somar? Parece impossível, né? Mas a resposta é uma sacada brilhante que simplifica tudo. Então, o que é esse tal de complemento de 2? Basicamente, é o jeito padrão que os computadores usam para lidar com números positivos e negativos. E a grande sacada dele é transformar uma conta de subtração, tipo A menos B, em uma conta de soma, A mais o negativo de B. E o melhor, ele faz isso de um jeito que o mesmo circuito que soma consegue fazer essa nova conta também. E por que isso é tão bom? As vantagens são gigantes. Primeiro, hardware mais simples. Não precisamos de um circuito só para subtrair. Isso economiza um espaço absurdo no chip. Agora imagina isso em milhões de sensores de IoT. Menos componentes significa fabricação mais barata e, principalmente, menor consumo de energia. A bateria dura muito mais. E tem mais. Ele ainda resolve um problema chato que existia antigamente, que era ter um 0 positivo e um 0 negativo. Com o complemento de 2, 0 é 0 e ponto final. Eficiência pura. Beleza, mas como a gente acha o negativo de um número usando essa técnica?
É uma receitinha de bolo, só 2 passos. Primeiro passo, inverte todos os bits. Onde é 0 vira 1 e onde é 1 vira 0. Simples. Segundo passo, pega esse resultado invertido e soma 1. Pronto. O número que você tem agora é a representação negativa daquele número original. Vamos ver isso na prática para ficar bem claro. Queremos fazer 15 menos 10. Em binário, 1011 menos 1010. O truque é, não vamos subtrair. Primeiro, pegamos o 10 e achamos o complemento de 2 dele, que dá 0110. Agora, em vez de subtrair, a gente soma esse valor ao 15. Fazendo a conta, 1011 mais 0110 dá 10101. Opa, deu um número de 5 bits, mas estamos trabalhando com 4. E agora? Simples. Esse bit extra que vazou para a esquerda, a gente só ignora, joga fora. O que sobrou? 0101. E quanto é 0101 em decimal? É 5. Deu certo. Fizemos uma subtração usando só a soma. Genial, né? Ok. Se o complemento de 2 é o canivete suíço do hardware para fazer contas, as operações bitwise são o bisturi do software para manipular dados. É com elas que a gente mexe nos dados no nível mais fundamental que existe, bit a bit, 1 por 1. Mas atenção aqui. Um ponto super importante. Não dá para confundir operador lógico com operador bitwise. Pensa assim, o operador lógico, tipo e ou, olha para uma frase inteira e diz se ela é verdadeira ou falsa. Já o operador bitwise, com e ou, é como um revisor detalhista. Ele pega 2 números e compara cada par de bits, um de cada vez, aplicando a regra. E as regras são essas aqui, nas tabelas verdade. Com o AND, o resultado só é 1 se os 2 bits que estamos comparando forem 1. Com o OR, basta que um deles seja 1 para o resultado ser 1. E tem o XOR, que é o ou exclusivo. Ele só dá 1 se os bits forem diferentes um do outro. São essas as 3 operações básicas. Tá, legal, mas onde a gente usa isso no mundo real? Um exemplo perfeito é para gerenciar permissões de sistema. Em vez de criar um monte de variáveis para dizer se alguém pode ler, escrever, executar, podemos usar os bits de um único número para isso. O primeiro bit controla a leitura, o segundo a escrita, o terceiro a execução, e por aí vai. É muito mais compacto. E a grande sacada é como combinamos essas permissões. Usando o operador OR, o pipe, a gente consegue ligar vários bits ao mesmo tempo. Por exemplo, se fizermos um OR entre a permissão de leitura, que é 001, e a de execução, que é 100, o resultado é 101. Ou seja, com um único número, o 5, armazenamos a informação de que uma pessoa pode ler e executar. É uma forma incrivelmente eficiente de guardar múltiplas informações. E com isso a gente fecha o ciclo. Passamos pelo binário, pelo hexadecimal, pelo complemento de 2 e pelas operações bitwise. Agora é hora de amarrar todas essas pontas e entender como tudo isso se conecta com o futuro das nossas cidades. No fim das contas, dominar esses conceitos é o que faz a diferença. É o que transforma quem apenas escreve código em alguém que realmente projeta sistemas, arquitetos capazes de construir um mundo físico com o software. Em cenários como o das cidades inteligentes, onde cada pingo de bateria e cada byte transferido faz uma diferença enorme, saber isso não é um plus, é simplesmente essencial. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. Hoje, abrimos uma pequena fresta na porta dos segredos da máquina. Mas que outros segredos do hardware ainda podemos descobrir e usar para criar softwares ainda mais incríveis no futuro? A exploração dessa fronteira entre hardware e software está só no começo. Valeu, pessoal!